Eu nunca pensei, quando eu estava prestando vestibular, que eu seria nutricionista. Eu comecei prestando medicina, e aí eu fiz cursinho um tempo e tal. Não entrei, entrei em biomedicina, fiz um ano de biomedicina e eu vi que não era a minha ficar dentro do laboratório, porque naquela época não tinha a biomedicina estética como tem hoje, né? Então eu achei que eu ia ficar dentro de um laboratório, eu e os ratinhos, e aí eu achei que não era muito a minha praia. Aí eu tranquei, aí sim eu comecei a prestar nutrição. Por quê? Porque eu tinha muito problema com peso, com imagem corporal, eu achava que eu era gorda, então eu achava que fazendo nutrição eu ia conseguir emagrecer. Só que quando eu entrei em nutrição e eu fui fazendo curso e tudo mais, eu fui descobrindo sobre os nutrientes e tudo mais. Só que na faculdade mesmo era muito focado em Yuan, né, que era a nutricionista de produção, né, de cozinha e tal, e essa também não era a minha praia. E aí, assim que eu me formei, eu dei a louca, eu e mais duas amigas, e abrimos um consultório. A gente dividia a sala e logo no primeiro ano depois de formada, a gente foi escolher uma pós para fazer. E eu tinha me matriculado numa pós-graduação de educação nutricional. Só que não deu quórum, então eles devolveram o dinheiro da matrícula. E aí, na mesma época, a Natália Marques, que é uma super nutricionista, naquela época ela visitava a Nutris por uma empresa, ela era super fera. E eu falava assim, meu, o que eu preciso fazer para saber o que você sabe? Porque ela era muito boa. Ela falou assim, eu fiz nutrição funcional, acho que ela dava aula, inclusive, na VP. E aí eu peguei aquele dinheiro que eu tinha recebido de restituição por conta daquela pós que não rolou e fiz a matrícula na pós da VP, de nutrição funcional. E foi lá que eu percebi o quanto a nutrição podia salvar a minha vida, porque eu sempre tive bruxismo, urticária, rinite. Eu tinha desde criança pigarro. Eu lembro do meu pai reclamando que eu ficava puxando catarro. Não tem nome bonito para falar disso, né? A minha infância inteira ele brigando comigo. E foi na pós-graduação que eu entendi que o que eu tinha era um problema de sensibilidade à proteína do leite, que eu tirei o leite e eu não tive mais esses sintomas. O bruxismo era deficiência de magnésio e a urticária eram múltiplas sensibilidades alimentares decorrentes de uma introdução ao leite de vaca precoce, porque eu nasci de parto cesárea e o leite de vaca foi introduzido quando eu tinha 3 meses de idade, né? Então isso, dentro de um intestino não maduro, causa na vida adulta múltiplas sensibilidades alimentares. Então foi ali na pós que eu entendi tudo isso. E aí eu comecei a atender com essa visão da nutrição funcional e aquilo que era uma simples contagem de caloria que a gente aprendia na faculdade, que era uma coisa mais simples, eu comecei a transformar a vida dos pacientes. E isso para mim foi transformador também, porque é muito doido você atender uma pessoa e depois de 30 dias ela ter melhorado de uma forma assustadora, né? Para mim era assustador, porque para mim aquilo ali também era tudo muito novo. Então eu digo que realmente a nutrição caiu no meu colo, não foi uma escolha de primeira, foi uma coisa que foi maturando, né?